Fala, dev doido, entra no link do GitHub do projeto que eu vou colocar na descrição, dá git checkout aula 3. Aula 3 é a que a gente vai fazer agora, que vai criar um modal global usando Context API. Esse é o barato para começar com React Native, é fazer as paradas que ninguém faz. npx expo install para rodar aqui um expo install com a fonte Spartan que a gente utiliza lá no Next.js, a mesma fonte lá do nosso logo, da nossa aplicação. A gente vai fazer aqui um sistema de agendamento online, começando por essa aula aqui, que é colocando as fontes. Coloquei várias fontes aqui. Sempre que uma fonte nova é atualizada, você tem que colocar. Eu botei aqui o logo, já apareceu o Belezix. Tá aí a nossa marca, o nosso SAS é esse, vai ser o nosso logo, beleza? Aqui tem as versões bold, né, dessa fonte que a gente precisa pegar também, semi-bold e extra bold. E aí, galera, pega a aula 2, a branch aula 2 e vai seguindo esse código, que a aula 1 e a aula 2 já tá feita lá no Crazy Stack, tá lá, é só criação do projeto e atualização. Criei uma pasta shared/y para concentrar todos os componentes globais da minha aplicação. Tudo que vai utilizar em todas as telas, a gente concentra aqui usando Atomic Design. Então eu criei uma pasta Atomos, pasta Molecules, Organisms e Templates para fazer uma parada organizada para você que nunca trabalhou com React Native poder ver como que é o jeito bonito de se fazer um projeto. Não é socando tudo em pages e components e fazer aquela loucura conforme o projeto cresce. É que a gente organiza de acordo com a função do componente. Então tudo que eu coloco aqui pode ser utilizado em qualquer tela. Agora, componente local de uma tela específica, vocês vão ver como que vai ser diferente. A gente não coloca aqui. Coloca aqui no index.ts essa exportação usando asterisco para exportar tudo que tem dentro de cada pasta, para ficar mais fácil aí o fluxo de execução aí, né, de desenvolvimento. Vamos criar aqui uma pasta do nosso primeiro componente que vai chamar Dialog. Eu vou criar usando Style Sheet puro para você ver como que é a bagaça na unha aqui, sem utilizar a biblioteca de terceiros. A gente vai ter que aprender aqui na raça, na unha, e aí mais para frente eu posso pensar em utilizar ou não. Vamos aqui em Loading também fazer um componente de Loading genérico. Eu vou botar aqui o export dele aqui dentro de Loading.ts, que eu vou criar aqui nessa pasta Loading. Mesma coisa eu vou fazer para o Dialog. Aí a gente vai pegar aqui os componentes mais puros da aplicação e mais para frente vocês vão ver que só customizando esses arquivos aqui a gente pode mudar, né? Tem um padrão aí de modal, a gente pode mudar o padrão e aí toda a aplicação vai seguir esse padrão porque tá aqui dentro de Atomos, dentro de shared/y. Essa é a ideia da arquitetura, beleza? Vamos aqui, loading.tsx, importei React de React. Vamos começar do beabá mesmo. Antes de fazer uma tela de login e uma tela de cadastro, a gente tem que preparar a nossa aplicação para alguns elementos visuais como esse que a gente utiliza para mostrar mensagem de erro, mostrar um progresso na tela enquanto não carrega da API. Então vamos fazer aqui o export const loading, passando aqui como prop a color desse loading. Aí eu vou botar aqui como default uma cor preto, e aí pode ser preto, pode ser branco, pode ser a cor que você quiser. O size também, que é o tamanho do loading que vai aparecer na tela, botei 50 como default e via própria você pode parametrizar esse cara. Dou um return view de React Native, pego o componente puro de loading chamado Active Indicator. Se você olhar na documentação, ele tem todos esses componentes aqui que você pode olhar, quais são as props dele, como você personaliza, e não precisa instalar a biblioteca externa para poder começar com React Native. Aqui é o beabá, o básico da parada. Tem que fazer o básico bem feito para fazer um negócio muito louco. Importei aqui o styles.load, a gente precisa usar o style sheet e chamar ele de styles para ele reconhecer aqui esse estilo e criar o estilo load como chave no objeto. Então como que a gente faz isso? A gente bota aqui const styles igual a stylesheet.create. Pega aqui o loading, que é justify content center para alinhar no centro o loading, align item center também, botando aqui o position absolute. Lembrando que por padrão o display é flex no React Native. Aqui eu boto aqui top 0, left 0, right 0, bottom 0. Background color vai ser esse aqui, um pouquinho mais esmaecido, essa cor 000, que é o preto. Então eu coloco aqui que vai ter 0.7 de opacidade nessa cor. Coloco aqui o opacity dele como 0.9. E aí ele vai ficar um fundinho preto com um negócio branco rodando. Depende, né? Depende da cor que você passar por fora via Pro. Vamos pegar esse
estrutura jogar aqui pro Dialog e fazer o componente de modal. Vou importar aqui do React o Use Effect, vou importar de React Native, deixa eu apagar esses caras aqui, vou importar o Alert, que é o modal mais feio do Brasil, né? É o modal nativo que aparece do React Native. A gente vai chamar aqui de Dialog e simplesmente vai mostrar na tela. Esse cara nem é um componente, ele é um bagulho que você mostra na tela, você não precisa nem colocar um return no JSX, não é que ele não é um componente, mas ele não tá no JSX, é só chamar ele usando a função alert ponto alguma coisa. Aí eu vou botar aqui dois states para controlar se ele tá aberto ou fechado, o isOpen e setIsOpen, o title desse alert, dismiss button, que é uma funcionalidade lá para fechar o modal, o body desse alert, o onPress caso eu aperte um botão desse alert, aí eu uso o use effect para mostrar o modal em tela monitorando o state isOpen. Então eu boto aqui na dependência esse isOpen e vou para frente aí, vou abrir o alert aqui dentro dessa chave. Aqui ele me sugeriu esse código, exatamente isso que eu estava precisando, alert.alert, passando o title body e o onPress desse botão, né, que a gente vai chamar de main button. Então adicionei aqui mais umas props e aí no final eu retornei nulo no componente, porque como eu disse, não vai ter no JSX. Eu vou jogar tudo dentro de uma função showConfirmationDialog e aí eu coloco aqui embaixo, fica mais bonito o código, não precisa ficar colocando tudo dentro desse use effect, a lógica, e aí eu boto aqui que ele é um cancelable false, ou seja, a pessoa não pode fugir desse botão, ele não pode clicar fora desse alert, que aí ele não fecha. Botar aqui o onPress desse dismiss button para dar um set is open false. O estilo dele vai ser cancel, aí ele já entende que esse cara aí ele vai ter uma estilização diferente. Vocês vão ver que no iOS ele é diferente o modal. OnPress ele vai ser set is open aqui dentro para também fechar e acionar o evento de botão onPress. E aí eu boto aqui que o style desse button aqui de confirmação, que eu chamei de main button, dentro do text vai ter um color scheme passado via prop ou default, tá? Que é a propriedade default aí do alert. Vou tirar esse React aqui que não precisa mais importar e tá feito o meu dialog.tsx. Deixa eu ocultar aqui esses imports porque não tem arquivo nenhum dentro dele, mas no Atomos a gente já criou dois e vamos colocar um index interno aqui dos Atomos exportando essas duas pastas. Então vou botar aqui .dialog.loading. Tá feito o meu logout. Agora tem que testar, né? Agora tem que testar. Agora começa a brincadeira que a gente só tá vendo um logo de Belezix, né? Então vamos criar aqui uma pasta provider. Dentro dessa pasta provider, eu vou renomear para providers, que pode ter mais um. Vou botar o context API chamado UI context, que vai controlar os modais e loading da minha aplicação de forma global. Ou seja, eu não preciso ficar importando em cada fucking tela um modal caso eu queira abrir um modal. É só acionar uma função do context API que ele vai mostrar um modal na tela, passado o conteúdo via função. Fica muito mais limpo de se fazer o seu JSX ao longo de diversas telas. Para isso eu importo aqui o create context, use state, use memo e use context de React. Importo aqui os meus componentes que eu acabei de criar lá do shared/UI chamado dialog. Vou importar o loading também, né? Crio o type UI context provider props, vou chamar de UI provider props, que vai ter um children do tipo React Node const UI context create context. Esse é o basicão do context API. Fazer do zero aí um negócio para mostrar um modalzinho na tela, coisa simples. Export function UI provider. Dentro dela vai ter os props aqui do tipo UI provider props, que só tem o children. Você pode passar mais coisas se você quiser também. Vou botar só o children, que é o básico. Coloca aqui um state em loading para acionar ou não o loading na tela. Ele vai ser do tipo booleano. Embaixo desse state eu coloco aqui o state referente ao dialog, com todas as propriedades em formato de objeto. Ele vai inicializar como nulo, que ele não vai estar aberto ainda. Vou fazer aqui uma função para dar um set dialog e aí a gente customiza. Coloco aqui o isOpen set isOpen, que ele recebe via prop lá no dialog. Const context value, a gente vai usar o use memo para... Isso aqui é uma forma avançada de usar o context API. Ao invés de você colocar o value do context direto num objeto, a gente usa hook use memo para otimizar essa renderização do context API, senão ele vai atualizar toda vez que o que tiver no objeto mudar. E aqui não, aqui eu coloco o return loading dialog is open e aí no array de dependências loading dialog is open para ele mudar somente quando esses três atributos mudam. E aqui dentro do primeiro parâmetro aqui eu vou corrigir, vou botar dentro de um iron function tudo que tiver, simplesmente tudo
você tem que colocar aqui nesse primeiro argumento, e no segundo, que é o array de dependências, é o que vai renderizar novamente, né, que vai forçar a renderização, ou seja, se o loading mudar no state, então o context API vai ser renderizado novamente. Agora, se eu não colocar o loading nesse array de dependências, ele simplesmente não vai mudar, então eu economizo renderizações. Se eu passasse esse objeto no value direto, aí qualquer coisa que você coloca, sempre que atualizar, vai renderizar de novo. Então tá aí o poder da otimização usando o useMemo. Botei aqui o loading componente aqui passando uma cor branca mesmo. Sempre que eu tiver o loading state true, ele vai renderizar na tela embaixo do children, que é a própria aplicação, né, que é as telas em si aí, vai estar dentro desse children. E aí embaixo bota o loading, ele tem um position absolute, então ele sempre vai passar por cima com um size de 60. Embaixo aqui eu boto isOpen e dialog para renderizar condicionalmente o meu componente de modal. Ele aqui vai ter essas propriedades ponto de dialog, isOpen e setIsOpen, que é o que ele precisa, e dou um export const use UI para ser utilizado em qualquer canto da minha aplicação. Qualquer tela vai poder usar essa hook e pegar a função de abrir modal. Vou criar aqui um index.ts para exportar esse context API ./UI context, e aí falta colocar dentro de app.tsx esse provider por fora. Vou botar aqui dentro o UI provider englobando tudo, e aí a gente pode começar a fazer o nosso teste, né? Vou tirar esse UI, esse negócio aqui, vou colocar um page e criar aqui um componente page para ficar mais bonitinho as nossas primeiras aulas, né? Para não ficar jogando código aqui dentro. A gente vai fazer React Navigation também nesse projeto para poder fazer navegação entre rotas, que é o que não tem atualmente, mas estamos aqui com o projeto totalmente cru para ser feito. Use UI dentro desse page, eu vou pegar o set loading e vou fazer um use effect para testar. Aí ele já apareceu na minha tela aqui carregando, beleza, funcionou. Só passar o set loading true ele já mostra, e com set timeout ele tira. Aí eu vou botar aqui no set timeout depois de 3 segundos para abrir um modal. Então eu vou simular aqui um carregamento e abrir um modal colocando um main button ok, color scheme default, isOpen true, title vai ser um title qualquer, dismiss button vai estar escrito cancel, body on press vai dar um console log. Aí ele já mostrou aqui um erro, set dialog doesn't exist, porque eu não peguei de use UI, faltou pegar o set dialog aqui dentro, set isOpen também para mostrar aqui o modal ou deixar de mostrar, né? Então tem que sempre colocar esse set isOpen true. Agora ele apareceu o modalzinho aqui, o alert, de forma dinâmica, galera. É muito louco. Vou botar aqui o console log para ver se ele tá rodando aqui. Vamos ver no terminal, tem que rodar um metro aqui, né? O servidor já tá rodando, ele apareceu aqui no log, pressed, beleza, funcionou o clique também. E essa é a aula introdutória para você criar um modalzinho na tela usando o React Native de forma pura, na unha. As próximas aulas vai ser um pouco mais avançadas, a gente vai criar a tela de cadastro, vai criar um monte de coisa.